Nossa percepção da civilização humana foi moldada pela narrativa das potências dominantes e seus legados. Aceitamos uma progressão linear da criação humana, desde os agricultores primitivos até as sociedades sofisticadas que constroem monumentos, dividem calendários e imprimem os primeiros registros escritos, o que eventualmente faz com que o mundo moderno em que vivemos hoje pareça uma piada. Consideramo-nos o alicerce dessa linhagem intelectual, orgulhosos e confiantes em nossa compreensão do passado. Mas e se houver algo mais além da superfície? E se as lendas de deuses, anjos, gigantes e cataclismos do passado não fossem apenas alegóricas, mas contivessem verdades muito mais profundas do que imaginamos? E se essas histórias antigas guardassem segredos que definissem nossa compreensão do mundo? À medida que nos aprofundamos na análise da história, uma narrativa alternativa começa a emergir, uma que desafia a ordem estabelecida e abala os alicerces do nosso conhecimento. Essa narrativa oculta foi suprimida, negada ou apagada do público por tempo demais, mas agora chegou a hora de desvendar os segredos do nosso passado enigmático. A história começa em 1947, quando um passageiro beduíno chamado Muhammad Edibin procurava um cachorro perdido perto de Qumran, na costa noroeste do Mar Morto. Ele acidentalmente se deparou com uma caverna que continha grandes buracos de fechadura. Para sua surpresa, dentro das xícaras havia besouros de pergaminho e pedaços de linho. O passageiro e seus companheiros recolheram os besouros, desconhecendo seu significado histórico, e os venderam ao antiquário em Belém. A notícia da descoberta finalmente chegou aos alunos, que reconheceram a importância dos besouros e começaram a se esforçar para adquiri-los e estudá-los. A escavação, liderada por arqueólogos, ocorreu na área de Qumran, revelando uma série de cavernas que continham escaravelhos e fragmentos adicionais, o que resultou na descoberta de cerca de 900 manuscritos. Esses besouros ancestrais ficaram conhecidos como besouros do Mar Morto. Eles contêm uma coleção de textos, como manuscritos bíblicos, obras apócrifas e documentos relacionados às crenças e práticas de uma seita judaica, provavelmente diocesana. Surpreendentemente, entre esses manuscritos havia um misterioso texto religioso não canônico que foi esquecido pela civilização humana. Este texto, conhecido como o Livro de Enoque, oferece uma perspectiva fascinante sobre a relação entre a humanidade e os reinos sobrenaturais, incluindo descrições detalhadas de anjos, demônios e eventos apocalípticos. A descoberta dos besouros do Mar Morto e do Livro de Enoque desafiou nossa compreensão da história e oferece uma visão sobre as crenças espirituais e místicas dos povos antigos. Isso nos lembra que sempre há mais para aprender e descobrir sobre o nosso passado e o papel que as crenças sobrenaturais desempenharam na formação da nossa compreensão do mundo. Então, quem é Enoque e por que ele é importante? Enoque é uma figura bíblica mencionada na Bíblia hebraica, especificamente no livro de Gênesis. Sua história é bastante breve na Bíblia, mas torna-se mais elaborada em textos posteriores, como o livro de Enoque. Você já se perguntou sobre suas raízes ancestrais e as histórias que tornam sua família tão única? Assim como o livro de Enoque oferece informações sobre a genealogia de figuras bíblicas, o patrocinador do vídeo de hoje, MyHeritage, é o serviço número 1 em história da família, oferecendo uma plataforma moderna para explorar sua própria história familiar e genealogia. Mesmo que você não saiba muito sobre as origens da sua família, o MyHeritage ajuda você a encontrar novos membros da família e vestígios de seus ancestrais com pouco esforço. É fácil e divertido construir sua árvore genealógica e descobrir suas origens, e você pode até encontrar novos parentes. O site coloca mais de 19 bilhões de recortes ao seu alcance, para que você possa pesquisar documentos históricos e recortes de seus familiares e, com descobertas instantâneas, adicionar um ramo inteiro à sua árvore genealógica com um único clique. É realmente muito fácil. Você pode até mesmo fazer upload de fotos antigas, colorizá-las, aprimorá-las e restaurá-las, e até animá-las, o que realmente lhes dá vida. Eu pessoalmente fiz algumas descobertas incríveis. Encontrei documentos, parentes e até fotos que eu nem sabia que existiam. Foi uma experiência reveladora e recomendo que todos cliquem no link na descrição para começar a descobrir a história da sua família e baixar os segredos do seu passado. O livro de Enoque contém 5 livros: o livro dos observadores, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro das visões oníricas e a epístola de Enoque, que contém cerca de 100 capítulos no total.
Esses capítulos contam a história de Enoque, o sétimo patriarca do livro de Gênesis. No entanto, o livro de Enoque oferece uma perspectiva diferente sobre os eventos que levaram à formação da grande frota, uma história diferente da bíblica. Segundo a Bíblia, em Gênesis 5, 18-24, Enoque era filho de Jared e pai de Metusalá, sendo, portanto, bisavô de Noé. Ele viveu na era antediluviana, antes da grande frota. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, sugerindo uma relação próxima entre Enoque e Deus. Apesar de outras figuras bíblicas terem vivido vidas excepcionalmente longas, disse que Enoque viveu apenas 365 anos. A Bíblia então afirma que Enoque andou com Deus e por isso deixou de existir, pois Deus o levou. O livro de Enoque, como texto bíblico propriamente dito, é expandido na Bíblia e fornece mais detalhes sobre a vida e as experiências de Enoque. Nesse texto, Enoque é retratado como um homem justo que recebe revelações divinas e tem acesso aos reinos celestiais. Ele revela os mistérios da criação, o funcionamento dos corpos celestes e o destino final da humanidade. Enoque também aprende sobre os vigilantes, os anjos caídos que desobedecem a Deus e causam corrupção na terra. Enoque serve como intermediário entre os anjos caídos e Deus, entregando mensagens de julgamento e persuadindo os anjos a pedirem perdão. No entanto, seus apelos são rejeitados e eles são condenados ao castigo. Durante suas jornadas celestiais, Enoque encontra diversos seres celestiais, incluindo os anjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, que lhe fornecem conhecimento e orientação adicionais. O livro de Enoque descreve várias jornadas que Enoque empreendeu, guiado por esses observadores. Essas viagens o levaram para muito longe dos domínios do mundo que sustentam o conhecimento e a compreensão do tempo. Seriam essas viagens meramente simbólicas? Ou é possível que Enoque tenha realmente visitado outros planetas ou dimensões com a ajuda de tecnologias extraterrestres avançadas? Em textos místicos judaicos posteriores, Enoque é transformado no anjo Metatron. Nesses casos, Enoque é levado ao céu, onde sofre uma metamorfose e se torna um poderoso ser angelical que serve como escriba celestial e intermediário entre Deus e a humanidade. O livro de Enoque, originalmente escrito na antiga língua semítica de Gizé, não é um livro em si, mas, à semelhança da Bíblia, é uma obra composta por seções distintas, provavelmente compostas em épocas diferentes e por autores diferentes. Cada seção possui seus próprios temas e mensagens, como o julgamento divino, a relação entre humanos e seres sobrenaturais e a importância de manter a ordem cósmica e moral. No entanto, elas também estão interligadas de diversas maneiras. Segundo uma das lendas mais antigas relacionadas a Enoque, ele estabeleceu o conhecimento da astronomia e da cosmografia e foi responsável pela criação do calendário solar. Esse conhecimento é apresentado no livro astronômico também chamado de Livro dos Luminários Celestes, que contém descrições detalhadas dos movimentos dos corpos celestes e sua relação com o calendário. Ele reflete uma mistura de cosmologia antiga, astronomia e especulação religiosa. O livro astronômico enfatiza a ordem e a harmonia do universo como uma manifestação da sabedoria divina e oferece orientação sobre a correta observância dos tempos sagrados. No livro de Enoque completo, os anjos têm um papel significativo e são representados como
de uma forma mais detalhada e elaborada do que em muitos outros textos religiosos. Existem dois tipos de anjos descritos por Enoque: os anjos e os vigilantes. Os anjos são representados como servos leais de Deus, que executam o julgamento divino e mantêm a ordem cósmica. Alguns dos principais anjos mencionados no livro de Enoque são Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Eles desempenham diversas funções, como observar os elementos da natureza, interceder em favor da humanidade e guiar e proteger Enoque durante suas jornadas celestiais. Os papéis desses arcanjos no livro de Enoque são mais elaborados do que na Bíblia hebraica, mas compartilham algumas semelhanças com outros textos apócrifos e tradições judaicas e cristãs. Mas o livro dos vigilantes conta a história de outro tipo de anjos, os anjos caídos ou vigilantes, que se rebelam contra Deus descendo à terra, tomando esposas humanas e ensinando conhecimento proibido aos humanos. Os vigilantes, ou anjos caídos, são um grupo de anjos que, liderados por Azazel e Shemi-Hazá, se rebelaram contra Deus ao descerem à terra. Os descendentes dos vigilantes e das mulheres humanas são os Nefilins, uma raça de gigantes que causam corrupção e destruição na terra. Isso causa ainda mais vergonha a Javé. De acordo com a Bíblia, é a consequência dessa troca entre os caídos e os mortos que leva à criação de uma herança angelical e humana. A história dos vigilantes no livro de Enoque expande o breve relato em Gênesis 6:1-4 e oferece uma visão mais complexa e moralmente ambiciosa dos anjos caídos, algo que normalmente se encontra em outros textos religiosos. Os Nefilins são descritos como gigantes e selvagens que ameaçavam e atormentavam a humanidade. Por seus atos injustos, os vigilantes foram punidos e enviados para a prisão subterrânea, e Enoque tornou-se o mediador entre os deuses e os vigilantes aprisionados. As viagens de Enoque entre o céu e a terra, em seu papel de mediador, também são discutidas no livro, descrevendo como ele voou com os anjos e salvou as cordilheiras, montanhas e confins da terra. Apesar da intervenção de Enoque, os deuses decidiram que o planeta e todos os seus habitantes deveriam ser punidos por causa da maldição. A punição foi uma grande frota que destruiu os Nefilins e deixou os observadores em sua prisão. Antes da frota, porém, Enoque foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Os Nefilins mencionados no livro de Enoque não são a única vez que aparecem no cânone bíblico. Em 1332-33, os israelitas visitaram uma terra desabitada pelos Nefilins, que eram tão grandes que faziam os israelitas parecerem loucos. É claro que muitas coisas na Bíblia são vistas nos tempos modernos como alegóricas, e isso é mais uma mitologia filosófica do que um registro histórico. O livro de Enoque oferece uma perspectiva única sobre a relação entre observadores e humanos, fornecendo uma narrativa concreta sobre os eventos que levaram à formação da Grande Frota. No entanto, existem evidências arqueológicas de uma frota particularmente grande na história da Terra, mencionada em muitas tradições religiosas e culturais em todo o mundo. Então, criaturas como os Nefilins realmente existiram? Muitos dizem que é ficção e que não há provas. Mas e se houver provas? Histórias sobre gigantes encontraram seu lugar na história da humanidade. Se os gigantes existiram, como sugerem as memórias de muitas culturas, então o livro de Enoque começa a parecer cada vez menos metafórico e alegórico, menos uma mitologia fantástica e mais um manuscrito baseado em fatos históricos reais. Memórias desses eventos podem ser encontradas nas mitologias de povos antigos ao redor do mundo, particularmente entre os babilônios do Oriente Médio. O antigo Oriente Médio, conhecido como o berço da civilização, foi o lar dos sumérios, acádios, babilônios e assírios, que desenvolveram a primeira língua escrita, estudaram astronomia e criaram bibliotecas. Nas mitologias dessas culturas, os deuses vieram à Terra e ensinaram-lhes suas artes e conhecimentos. Tanto o livro de Enoque quanto a mitologia suméria descrevem um processo no qual seres avançados compartilharam seu conhecimento e tecnologia com os humanos, levando ao seu rápido desenvolvimento. É fascinante considerar a precisão com que civilizações antigas como os sumérios, egípcios e maias conseguiam alinhar seus monumentos com os corpos celestes. Como adquiriram um conhecimento astronômico tão preciso? Será possível que o conhecimento compartilhado pelos observadores tenha sido, na verdade, resultado do contato com uma civilização estrangeira altamente avançada? De acordo com textos sumérios, um grupo de seres sobrenaturais visitou a Terra na antiguidade. Os sumérios os chamavam de Anunnaki,
Aqueles que vieram do céu. Os Anunnaki eram vistos como deuses pelos sumérios, e pensadores modernos como Zecharia Sitchin e Erich von Däniken acreditavam que eles eram uma raça de seres extraterrestres que vieram à Terra. De acordo com a mitologia suméria, os Anunnaki eram um grupo de deuses que desceram do céu para criar a civilização humana. Disse que eles ensinaram aos humanos diversas artes, ciências e tecnologias, de forma semelhante aos observadores do livro de Enoque. Esse paralelo entre os dois relatos levanta a questão: poderiam os observadores e os Anunnaki ser a mesma pessoa? A civilização suméria, que surgiu na região da Mesopotâmia por volta de 4500 a.C., é considerada uma das civilizações mais avançadas do mundo. O conhecimento sofisticado que eles possuem de astronomia, matemática, arquitetura e a semelhança entre os Anunnaki e os observadores sugerem que pode haver uma conexão entre esses textos antigos e a possibilidade de intervenção extraterrestre na história da humanidade. Em primeiro lugar, tanto os observadores quanto os Anunnaki são descritos como vindos dos céus ou das estrelas, sugerindo uma origem estrangeira. Essa conexão implica que esses seres não eram apenas divinos no sentido mitológico, mas poderiam ter sido visitantes de outro planeta ou até mesmo de outro universo. Segundo a lenda, a chegada deles à Terra marcou o início de uma nova era no desenvolvimento humano, pois compartilharam seus conhecimentos e tecnologia avançada com os habitantes primitivos. Outro ponto de comparação intrigante é a aparência física dos Anunnaki e dos observadores. Ambos são frequentemente descritos como seres humanoides de estatura imensa, com características que os diferenciam dos humanos. Os Anunnaki são criados com facetas brilhantes, enquanto os observadores são frequentemente descritos como seres luminosos. Ambos possuem asas e vêm do céu. Além disso, tanto os observadores quanto os Anunnaki são descritos como intercambiáveis com os humanos, às vezes gerando descendentes com habilidades extraordinárias. A intercambialidade entre seres celestiais e terrestres tem sido interpretada por alguns como evidência de manipulação genética, sugerindo que esses seres podem ter desempenhado um papel na formação da espécie humana como a conhecemos hoje. A Revolução Agrária, que começou por volta de 10.000 a.C., viu os humanos passarem de um estilo de vida de caça e sobrevivência para a agricultura e o sedentarismo. Em 9.500 a.C., no que hoje é o Kurdistão, as pessoas cultivavam arroz. Será possível que o livro de Enoque e outras tradições relacionadas simplesmente recontem a história dos antigos sumérios sobre os Anunnaki e a frota? Ou que a mesma história tenha sido remodelada ao longo do tempo até chegar aos dias atuais? Segundo o livro de Enoque, Javé interveio nas interações dos observadores com os humanos, causando desaparecimentos, caos, corrupção e imortalidade sexual. Os sumérios acreditam que os Anunnaki ajudaram os humanos a desenvolver a civilização, oferecendo-lhes seus conhecimentos e tecnologia. Alguns acreditam que isso pode explicar a criação de monumentos antigos inexplicáveis, como as pirâmides de Gizé e Teotihuacan. O livro de Enoque descreve os vigilantes ensinando aos humanos metalurgia e mineração, ciência e medicina, leitura e escrita, e como interpretar as estrelas. Acredita-se que isso explique por que o ouro era uma parte tão importante da cultura egípcia. É intrigante considerar que o livro de Enoque possa refletir e recontar a história dos Anunnaki, sendo as pirâmides egípcias o exemplo mais comum de algo dado pelos deuses ou de ajuda que os observadores ou Anunnaki prestaram aos povos antigos. Al-Makrizi, um historiador árabe medieval, afirma que as pirâmides foram construídas por um rei chamado Saul Rid antes da chegada da Grande Frota, e curiosamente, Saul Rid em hebraico é Enoque. No livro de Enoque, Enoque fala dos mistérios da luz e da tempestade, que alguns sugerem terem sido concebidos para revelar os mistérios da energia e da eletricidade. Nikola Tesla disse certa vez: se você quer descobrir os mistérios do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, o que pode estar relacionado aos Anunnaki, que, segundo a crença popular, tentam compartilhar mistérios com os humanos por meio de círculos concêntricos contendo equações matemáticas complexas, circuitos magnéticos, motores e outros elementos semelhantes. Enoque era conhecido por diversos nomes diferentes em diferentes culturas. Ele era chamado de Saul Rid, Hermes, Idris e Enoque. Os árabes se referiam a ele como Idris, que significa santo ou avô.
enquanto a teologia judaica e cristã o consideram um dos patriarcas anteriores à frota e o sétimo dos 10 avós. Enoque também foi pai de Matusalém, que viveu até os 969 anos, segundo os relatos bíblicos. No antigo livro Lendas dos Judeus da Antiguidade, Enoque é descrito como um rei que governou por 243 anos. Ele era conhecido por sua incrível sabedoria, e pessoas de todo o mundo o procuravam em busca de conselhos. Curiosamente, segundo os antigos egípcios, Enoque também foi o criador da Grande Pirâmide, e é conhecido por nós como Thoth, o deus egípcio da sabedoria. O antigo livro de Gênesis menciona Enoque brevemente, com apenas 5 frases dedicadas a ele. O texto diz: "E Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou." Dizem que Enoque desapareceu repentinamente, e em hebraico seu nome significa iniciado, refinado e conhecido. Enoque, como iniciado, garantiu que seu conhecimento não desaparecesse sem deixar vestígios. Segundo essas tradições, Enoque, devido à sua retidão e estreita relação com Deus, foi escolhido para ser transformado no anjo Metatron. O processo envolvia o corpo físico de Enoque sendo levado ao céu, onde ele passou por uma metamorfose. Seu corpo foi transformado em uma forma celestial, e ele recebeu imenso conhecimento, sabedoria e poder. O novo papel de Enoque incluía uma variedade de tarefas e responsabilidades. Como escriba celestial, ele era responsável por registrar os dias da humanidade. Ele também serviu como intermediário entre Deus e os humanos, particularmente em assuntos de conhecimento e sabedoria divinos. Em alguns textos, Metatron é retratado como o mais elevado de todos os anjos, segundo apenas a Deus em autoridade e poder. Nessa posição, às vezes é referida como a manifestação menos profunda de Deus. De certa forma, a história da transformação de Enoque no anjo Metatron mostra o potencial dos seres humanos para atingir um nível de perfeição espiritual e transcendência que lhes permita fazer parte do reino divino. É interessante notar que, durante séculos, o livro de Enoque tem sido uma parte importante das tradições cristãs e judaicas, com muitas seitas religiosas aceitando o livro como escritura sagrada. Além disso, alguns chegam a sugerir que o livro de Enoque foi a inspiração para o livro do Gênesis, devido aos seus muitos paralelos e histórias intercambiáveis. Portanto, a questão é, por que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia? A resposta pode ser encontrada nas diferenças entre as tradições religiosas que levaram à formação do cânone, bem como no contexto político e cultural da época. No entanto, o livro de Enoque continua sendo um texto fascinante e instigante que desafia nossa compreensão da história da humanidade e do papel que as crenças sobrenaturais desempenharam na formação de nossa visão de mundo. Pode parecer incrível que as histórias dos vigilantes, dos Anunnaki e dos gigantes Nefilins tenham sido esquecidas, os Semarianos ignorados e o livro de Enoque, juntamente com o Evangelho de Maria e Tomé, censurados do cânone bíblico. No entanto, essas histórias alteram fundamentalmente nossa compreensão da história da humanidade, apresentando uma perspectiva nova ou esquecida sobre quem somos. Talvez essas histórias não tenham sido totalmente apagadas, mas sim reelaboradas alegoricamente ao longo da narrativa de Adão e Eva na Bíblia de Enoque e em outras escrituras antigas. Ao ler a história de Adão e Eva alegoricamente, é fácil perceber os paralelos entre a história, a Bíblia de Enoque e outras escrituras antigas. Os antigos, ao ouvirem a história de Adão e Eva, podem ter reelaborado as histórias bíblicas de Enoque e a história dos Shemarianos dos Anunnaki à sua maneira, inserindo essa importante parte da história alegoricamente em seu próprio cânone religioso. A história de Enoque era apenas um mito, ou contém evidências de uma antiga conexão entre a humanidade e seres alienígenas avançados. Ao continuarmos a explorar os mistérios do nosso passado, é essencial manter a mente aberta e considerar explicações alternativas para os enigmas que encontramos. Essas memórias ancestrais continuam a existir ao longo do tempo, lembrando-nos da nossa história de diferentes maneiras, para que um dia possamos recordar a nossa ligação vital cósmico-humana. Agradecemos a todos por assistirem a mais um episódio de Origens Secretas. Permaneçam abertos até nos encontrarmos novamente.